Magnus Garré e vim fazer agora um tutorial, né, e um resumo de como que eu fiz a minha ciclagem. Eu segui em boa parte o tópico que está no meu outro vídeo, né, no meu canal. Eu usei então o tópico do Aconline, tá? Então se você assistiu outro vídeo, você vai ver lá um link, né, na descrição. Só que eu não fiz bem certinho. Uma das dificuldades que eu vejo quando a gente vai ver algo sobre ciclagem é que ou a pessoa fala, usa o acelerador biológico e pronto, ou no começo eles explicam bem, só que chega uma hora que a gente não sabe que tem que repor amônia, como é que fica. Chega no final da ciclagem e os tópicos são meio vagos, né? A pessoa acaba não explicando direito. Então eu vou dizer como que eu fiz, tá? É muito parecido com o do outro vídeo, só que agora descrevendo em detalhes e principalmente em quantidades, né? Então, primeira coisa, para você fazer a ciclagem, você vai ter que ter, pode ser qualquer marca, tá? Pode ser até mesmo da Labicon, tá? Alguns testes da Labicon não são bons, mas o de pH dá uma diferença, às vezes 0,2, 0,3, então ele é praticamente confiável, tá? E o de amônio e nitrito dele é muito bom, tá? Dá igualzinho os importados. Então você vai precisar de um teste de pH, tá? É muito importante. Você vai precisar de um teste de amônia e você vai precisar de um teste de nitrito, tá? Isso só para você fazer a ciclagem. Você também vai precisar de uma fonte de amônia. Você até pode usar ração, camarão, alguma coisa assim, mas vai na farmácia, compra, é R$2, tá? Uma solução de amônia. Essa aqui ela é 5,8%, tá? Acha em qualquer farmácia. Ela é vendida como descolorante de pelos, tá? Se você comprar uma amônia pura, daí a quantidade vai ser apenas algumas gotinhas, não vai ser tanto quanto essa, tá? E se você tiver problema do teu pH ficar muito baixo, o ideal é que ele fique um 7,2 a 7,5, tá? Ele é um pH muito bom para dar uma acelerada, né, as bactérias se desenvolverem mais. Eu possuo, tá, o Alkaline Buffer com esse de Buffer. Eu achei muito bom, mas sinceramente, olha, compre, você pode comprar na farmácia mesmo, que vai ser um pouquinho caro, que dá uns 4, 5 reais um potinho desses 100 gramas, ou você pode comprar, tente comprar a granel assim mais APA, tá? Que ela é mais pura, daí ela vai ser um bicarbonato com sem impurezas, tá? Um bicarbonato melhor. Então, primeira coisa, né? Você encheu a água do aquário, aí se tu falasse também vai precisar de um condicionador. Não vou pegar aqui que agora eu não vou levantar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer toda a tua decoração, né, do aquário, vai deixar tudo certinho. Procure não ficar tirando muita coisa do aquário, porque às vezes uma toca que você tire, uma pedra, tudo isso vai ter biologia e vai retardar um pouco. Então você vai pôr o aquário para funcionar, vai pôr tua bomba ligada, vai pôr o termostato, né? Quando chegar na temperatura legal, se tiver no verão, pode deixar aí nos 28, 30 graus de boa, vai ser ótimo, né? Que as bactérias se desenvolvem melhor a uma temperatura mais alta. Mas se tiver muito frio é complicado, né? Daí você vai gastar muita energia. Então acho que vale a pena fazer no 26. Foi o que eu fiz, meu aquário foi bem tranquilo. Então encheu o aquário, pôs ele para circular as bombas, tem que ter oxigenação, tá? Ligou o termostato, chegou na temperatura de 26 graus, né, ou mais, se você puder. Você vai medir o teu pH. Se ele estiver muito abaixo de 7, use qualquer coisa para subir. Recomendo muito então bicarbonato de sódio. Procure deixar num 7,4 assim, para ficar perfeito. Depois você vai reduzir, se for o caso, para o pH que você quer. Bom, então o teu aquário está preparado, pH 7,4, temperatura 26 a 30. O que você vai fazer? Se for essa solução aqui que ela é diluída, ou seja, ela é água destilada e 5,8% de amoníaco, tá? De amônia, você vai pegar e vai pôr uma gota para cada 2 litros de água do aquário. Para você, um aquário grande como o meu, para você não ficar pondo gotinha, que vai ser muito chato, o que você faz? Calcule a quantidade de litros do teu aquário, você sabe, né? Comprimento, largura vezes altura dividido por 1000. Nunca passe a altura do aquário no meio, que a pessoa acha estranho. Tanto é que você falando, um aquário de 150 como o meu, né? 150, 70 por 60, você não precisa nem dizer qual que é qual, porque todo mundo sabe, né? Um padrão, que a primeira medida é o comprimento, é o mais maior, né? A segunda medida é a profundidade do aquário, que a gente chama de largura, e a terceira medida é a altura. Então você vai fazer a tua litragem, né? Multiplicando esses 3 valores, dividiu por 1000, deu tantos litros. E vai te dar tantas gotas, que seria metade dessa conta que você achou. Você vai pegar uma tampinha dessa, se o teu aquário for grande, e vai ver quantas gotas cabem numa tampinha. Então digamos, eu não lembro agora, tá? Mas que dê 50 gotas na tampinha.
Então, se o meu aquário precisa, sei lá, vou chutar lá 400 gotas. Bom, então eu sei que seriam 8 tampinhas. Fica bem mais fácil de você fazer, tá? Então, fui lá e pus essa quantidade. Então, pus lá, digamos que o meu, pelo que eu lembro, acho que eu pus 12 tampinhas dessa daqui. Então, pus lá essa quantidade de 12 tampinhas. Medi a amônia. Vai dar muito alto, tá? Vai dar alguma coisa acima de 3,5, tá? Geralmente fica até fugindo da escala, fica um verde bem escuro. No começo você não vai ter nada para consumir essa amônia, então pode deixar passar uns 3 dias. Passou 3 dias, você vai lá, faz de novo o teste de amônia. Provavelmente de 3 a 5 dias ele vai dar uma baixada, vai baixar para uns 2 ppm ou até um pouquinho menos. Você vai fazer o que? Vai repetir a dose, só que agora ponha metade do que você pôs. Então se eu pus 12 tampinhas, ponha 6. E a cada 3 dias verifique, né, essa amônia. Você pode até ver todo dia, mas eu acho que não tem necessidade. O nitrito, nem perca tempo, em menos de 2 semanas ele não vai aparecer, tá? E principalmente diminuir. Então eu fui medindo de 3 em 3 dias, tá? Quando deu uns 15 dias, eu fui fazer o primeiro teste de nitrito, tá? E a cada 3 dias que eu verificava, ele baixava um pouquinho, eu ia lá repetir aquela dose que seria a metade da inicial, né? 6 tampinhas. Então quando deu 15 dias, eu fui medir o nitrito e ele apareceu, tá? Ele apareceu, estava meio rosadinho, não muito forte. E daí eu comecei a ver a dose de amônia diariamente, porque a amônia começou a baixar. Então chegou um ponto que a cada 2 dias a amônia baixava totalmente. Então eu repunha a amônia. Chegou uma hora que o meu nitrito começou a disparar. Isso já devia estar com uns 18 dias. Então eu ainda medi o nitrito a cada 3 dias, tá? Para não ficar gastando tanto teste. Eu sabia que ele ia demorar um pouquinho para baixar. E eu comecei a medir a amônia diariamente. E a amônia baixava bastante. Chegou uma hora que eu peguei a manha. Para a quantidade de amônia que baixava, eu estava pondo 4 tampinhas e ela estava indo certinho para 3,5, tá? Quando você vê que o nitrito começou a diminuir, começou a ficar um pouquinho mais claro, eu acho interessante você não manter a taxa de amônia tão alta, senão a ciclagem do teu aquário vai demorar muito. Então você vai ter que fazer, tem gente que fala que não precisa, mas eu fiz a reposição de amônia até o final. Só que daí eu comecei a deixar 2 ppm de amônia apenas. Então o que eu fazia? Chegou um ponto que então eu estava fazendo 4 tampinhas e para manter em 2 eu já estava pondo 3, chegou um ponto que eu estava pondo 2 tampinhas. Então, revisando, qual que é o segredo? Põe amônia, mantém uma taxa de 3,5 para cima. Quando a amônia começar a querer baixar, você começa a repor essa amônia e medir o teste todo dia, tá? E aí seria metade da dose. Quando a amônia começar a baixar em uns 2 dias, você diminui um pouquinho a dose e repõe a cada 2 dias para ficar uns 3,5. Quando a amônia começar a zerar em 24 horas, é uma boa hora para você repor pouca amônia. Se você for querer entupir o aquário de peixe assim que ele tiver ciclado, daí mantenha aquela dose altíssima, como diz no fórum, tá? Naquele blog, no fórum do Aquário Online, né? Mas se você for fazer que nem eu, que assim que o aquário ciclar, se for pondo os peixes gradativamente, peixes pequenos, não tem por que você fazer a colônia de bactérias consumir tanta amônia assim. Você pode dar uma acelerada boa nesse processo. Tanto é que o meu aquário ciclou em 32 dias só usando a solução de amônia. Bom, então, quando deu 15 dias, você começa a medir o nitrito, que vai começar a aparecer, tá? E comecei a medir ele de 3 em 3 dias. Quando a amônia começou a baixar em 48 horas, eu comecei a manter ela em 3,5, tá? Repondo uma quantidade ainda um pouquinho menor do que aquela que seria metade. Quando a amônia começou a zerar em 24 horas, eu comecei a repor uma quantidade que eu via, que eu chegava nos 2 ppm todo dia, né? Toda manhã eu ia lá, media e repunha essa pequena quantidade. E foi só esperar o nitrito, né? Ele tem um pico, e foi só esperar o nitrito zerar. Então minha amônia estava tranquila. Quando deu uns 30 dias, o nitrito começou a ficar bem clarinho, tá? Ele já não ficava mais escuro, estava um rosa bem clarinho. Quando deu 32 dias,
o nitrito zerou, ele ficou transparente, né, no vidrinho, e a minha amônia em 24 horas, eu já estava pondo 2 tampinhas apenas. Veja, comecei com 12, repunha 6 depois de alguns dias, e no final já estava com 2 apenas. Então quando deu 32 dias, o meu nitrito zerou, a minha amônia ela já era zerada em 24 horas, eu fiz uma TPA de 50%, enchi de água, né, no aquário, completei nesse 50%, medi todos os parâmetros antes de ter feito a TPA, daí eu já medi amônia, nitrito, nitrato, fosfato, tá? Já medi várias coisas, pus a água novamente, e fiz um teste, só que eu não fiz aquele teste que eles mandam de pôr a quantidade inicial 12 doses, né? Não, o que eu fiz? Eu pus 2 tampinhas só para chegar a 2 ppm. No outro dia eu fui medir os parâmetros e estava zerado a amônia, o nitrito continuava zerado. E eu comprei 5 pacozinhos prata, né? De 3, acho que eles tinham uns 3 a 4 centímetros, né? Pus esses peixes. Como meu aquário é bem grande para essa quantidade de peixes, então senão eu teria deixado até mais. Deixei uma semana, daí nisso eu fui um pouquinho antes de pôr os peixes, né? Quando eu estava chegando no final da ciclagem, eu fui reduzindo o pH, que o meu pH ideal aqui é 7.0. Fui reduzindo então o pH aos poucos, não de soco no pH, tá? Reduzi então um pouquinho o pH. Na verdade parei de pôr o bicarbonato, o pH baixou naturalmente, né? Então deixei o pH certinho. Pus os 4 peixes, os 5 peixes, deixei uma semana, vi que estava tudo certinho, medindo diariamente os parâmetros e comecei a pôr mais 2 peixinhos por semana, né? O nitrato no começo estava bem alto, tá? Então eu comprei algumas plantas, a maioria delas já acabou morrendo, porque a minha fauna, principalmente os pacus prata, eles comem muitas plantas, só que eu ainda tenho um pouco, tá? Tem as anúbias gigantes, só que essas plantas ajudaram a baixar o nitrato. Então agora eu já não tenho mais nitrato. A única coisa que eu tenho altíssimo é o fosfato, mas por enquanto não teve algas, né? E eu já acabei até ligando o filtro V. Eu não usei carvão ativado durante a ciclagem, mas quando começou a querer ficar bem baixo o nitrito, e eu fiz a TPA, né, quando ele zerou. Quando eu fiz a TPA, eu já pus o carvão ativado para ele retirar qualquer impureza. Não utilize filtro V enquanto estiver ciclando, e o ideal é que você deixe o aquário um pouco, né, um tempo depois dele ter ciclado, sem o filtro V, para dar tempo de colonizar mais mídias, tá? Então seria isso. Vou dar o último review, né, última revisão. Então você vai controlar a temperatura, né? Vai deixar tudo ciclando, né? O teu aquário você vai deixar com as bombas ligadas. Você vai pôr uma dose de amônia que seria uma gota para cada 2 litros do aquário, então metade da litragem do aquário em gotas. Você vai esperar uns 3 dias, se isso estiver reduzido, você vai pôr metade dessa dose e vai manter nisso por um tempo. Quando der uns 15 dias, pode medir pela primeira vez o nitrito, ele vai começar a aparecer. E pode ir medindo a cada 3 dias. Quando a amônia começar a reduzir em 48 horas, procure deixar em 3,5 ppm. Quando a amônia começar a consumir esses 3,5 ppm em 24 horas, ou o teu nitrito começar a baixar, é hora de você reduzir a amônia para acelerar um pouco o processo. Então comece a manter a tua amônia em 2 ppm. Se acontecer de você pôr amônia de manhã e chegar de noite e não ter mais amônia, não precisa repor, pode deixar chegar até o outro dia. Pode perder um pouquinho de bactéria com isso? Pode, mas como no começo você vai pôr poucos peixes, a tua carga de amônia não vai ser muito alta, 2 ppm eu acho um valor ótimo para ser consumido em 24 horas. Espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil, porque toda vez que eu vi algum vídeo ou eu li em algum lugar sobre ciclagem, no começo fala igualzinho eu, só que chega no final eles não falam mais, puxa, mas será que repõe amônia? Não repõe? Quanto que eu reponho de amônia? Então essa foi a dificuldade que eu vi que você não acha muito, né? Essa falta de informação no final da ciclagem. Tem gente que quando acaba a ciclagem põe os 3,5, faz uma nova TPA e tal, mas para mim eu fiz desse jeito e foi tranquilo. Já ajudei várias pessoas, tá, que me procuraram e orientei a fazer do jeito que eu fiz e todas deu certo. Vou fazer uma ressalva do acelerador Biologic Stability.
Infelizmente eu adoro a Siquem, tá? A maioria das minhas mídias é Matrix, tá? Então eu sou fã dessa marca, o condicionador de água eu uso deles, mídia eu uso deles, só que o acelerador biológico deles não é muito bom. Então, se você comprar o Stability por na quantidade que eles estão falando lá, já introduziu os peixes no começo, geralmente as pessoas introduzem no terceiro, quarto dia, infelizmente você vai ter picos de amônia, nitrito, ele não é tão bom. Já aqueles da TM, fantástico, os do Microbelift também são muito bons, tá? Daí eu nunca fiz a ciclagem pondo peixe junto com o acelerador biológico, tá? É só fazendo desse jeito. Então eu não vou falar muito sobre osciladores biológicos, mas eu vejo que pessoas que usaram Stability na proporção que mandam e ficou esperando abaixar um pouco a amônia para pôr peixe, essa amônia nunca baixou o suficiente e a ciclagem acabou dando o mesmo tempo que a minha, tá? Não vi diferença nenhuma. E são várias pessoas, vários amigos relatando. Espero que esse tutorial venha te ajudar e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através das perguntas que eu estou à disposição, tá? Eu gosto muito de ajudar, né? Eu já fui ajudado por muitos bons aquaristas e estou tentando passar agora a minha experiência, né? Os meus acertos e erros e estou disposto a ajudar quem precisar, tá? O aquarismo é uma família muito grande, tá? E é legal quando a gente consegue contribuir um ajudando o outro, né? Como eu já falei para vocês, né? Eu já tive aquário por 6 anos e fiquei uns 25 anos sem aquário e voltei a montar agora, então mudou muito, a pegada é outra. Não sou um inexperiente, mas não sou um expert. Mas aquela coisa, eu sou muito esforçado, eu pesquiso bastante, eu estou em alguns grupos de aquarismo muito bons de WhatsApp, o pessoal me ajuda bastante e estou aqui tentando repassar e ajudar, né, tudo que eu estou aprendendo. E pode ter certeza, o que eu falar para você é o que eu uso, então mesmo que eu fale alguma coisa não tão certa, tá dando certo no meu aquário e você não vai se ferrar, pelo menos não sozinho, né? Eu estou fazendo no meu também. Porque é muito fácil a gente falar de algo que a gente nunca teve, não entende, mata todos os teus peixes, né? Ou de repente você fala alguma coisa de aquário marinho, mata os teus corais, daí eu olho, eu sinto muito, nossa. Ou simplesmente ignoro, te bloqueio e finge que não tem nada a ver comigo. Então o que eu te falar é o que eu estou fazendo no meu aquário e está dando certo para mim. Mas pode ter certeza que eu pesquiso muito, muito mesmo, antes de fazer qualquer coisa no meu aquário ou passar alguma dica para vocês. Então eu agradeço, né? Quem gostou, se puder se inscrever, meu canal está crescendo bastante, né? Estou muito contente. Espero que estejam gostando dos vídeos, né? Estou procurando fazer bastantes vídeos na medida do possível. Um abraço então e tamo junto.